do profeta Samuel, na altura do capítulo de número 13. Nós vamos ler o primeiro versículo, e depois nós vamos pular lá para o versículo de número 8, e vamos ler do 8 até o 14. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Amém? Deus está neste lugar, meus irmãos. Eu já posso sentir a presença dEle nesta casa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você encontrou? Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora, de certo os filisteus, ou descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer, ou ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Podeis assentar, santos de Deus. Amados irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja, mas que o Senhor sempre revela algo para nós, sempre o Senhor fala ao nosso coração de muitas maneiras. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um diamante, com muitas facetas. E cada pregador, cada ministrador, cada ensinador, vê a palavra de Deus de alguma forma ou de algum jeito que Deus revela algo novo. Portanto, que a sua palavra diz que ela se renova a cada... Amém, glória a Deus. Irmãos, houve um período no tempo da história do povo de Israel, que o povo de Israel viu em sua frente 2 grandes líderes morrerem, Moisés e Josué. Esses homens marcaram a história de Israel de uma forma tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa. Mas após a morte de Josué, Israel ficou na responsabilidade dos chefes, dos anciãos das tribos. Eram chamados de chefes tribais. Então eles se reuniram, os mais velhos das tribos, e decidia o que iriam fazer ou o que não iriam fazer. Mas chegou um período em que Deus, Ele estabeleceu juízes na terra. Juízes saindo dentro do povo de Israel. Deus sempre de tempo em tempo levantava alguém para julgar o povo,
para ser o instrumento de Deus para o seu povo. E estava se findando esse jeito de Deus trabalhar com o seu povo, o período dos juízes. E nós vemos que Samuel se levanta como um homem que Deus iria usar de uma maneira extraordinária, fechando-se um ciclo dos juízes. Portanto que Samuel, ele era profeta, era sacerdote e também juiz. Então este homem foi levantado e se tornou um espelho para o povo de Israel. Mas é interessante que, justamente nesse período de Samuel, é que o povo toma uma decisão que não agradou nem mesmo Samuel e nem mesmo Deus. O povo começou a observar as outras nações e viu que as outras nações pagãs tinham rei. Então o povo de Israel agora chega até Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei como as outras nações. E isso pareceu mal aos olhos de Samuel, porque um homem que levou o povo a ter um encontro real com Deus, no período em que Eli e seus filhos já não levavam o povo para a presença de Deus, e julgou Israel de uma maneira extraordinária na direção de Deus, agora parece que rejeitado pelo seu povo. Nós não queremos mais juiz, nós não queremos mais agora o Senhor como nosso líder, nós queremos agora um rei como as outras nações. Aí o homem de Deus, ele não conversa com qualquer um, né, pastor Elias? O homem de Deus, quando se vê diante de algum problema muito sério, e principalmente quando diz respeito ao povo que ele lidera, então ele não vai conversar com seu amigo íntimo, ele não vai conversar com a esposa, ele dobra o joelho e começa a conversar com Deus. Porque tem coisa que o meu amigo não vai falar, tem coisa que a minha esposa não vai trazer a resposta, mas quando o homem de Deus dobra o joelho, aí o céu se abre e ele pode dialogar com Deus que lhe levantou, aleluia, naquele período. Bom, e Deus disse assim: Samuel, o negócio não é com você, meu filho, o negócio é comigo. O povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Então fique tranquilo, está tudo sob controle. Aceita o que o povo quer, vamos ver no que vai dar. E se precisar eu vou colocar a mão e vou abençoar. Mas deixa o povo descer rio abaixo. E assim o que acontece? Segundo o que a gente pesquisou, Saul era da tribo de Benjamim. E era muito abastado. Seu pai tinha jumentas, tinha na sua terra, era uma família muito bem abastada. E Saul era um... Janequine já passou, né? Já, né? Vamos ver um homem bonito aqui. É um Renato da época. Amém? Né, meu amor? Bom, o povo escolheu ele, porque era alto, ele sobressaía. Ele era um homem que... Rapaz, isso para empunhar um escudo é ele mesmo. Para empunhar uma espada é ele mesmo, porque o camarada era robusto, era um guarda-roupa de baleiro, e era lindo. Bom, o povo escolheu. E Samuel foi o homem que foi designado justamente para ungir este homem que o povo queria como seu rei. E aí então o que acontece? Samuel vai e unge, e essa unção, aleluia, iria capacitar este rei escolhido, que era uma coisa inédita, porque então até ali naquele momento, aleluia, o sistema, aleluia, de lei, ou o sistema de regência da nação era teocrático.
mas agora iria passar a monarquia. Então Samuel vai lá e unge Saul. E a Bíblia fala assim que o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele foi transformado em outro homem, a ponto de Samuel dizer: olha, tudo que você fazer agora, Deus vai assinar embaixo. Está lá no livro, para vocês lerem. Tudo que você fazer, Deus será contigo. Tudo que você for fazer, Deus vai colocar a mão e vai abençoar. Então vai. E assim foi. E no primeiro ano, meus amados, que coisa maravilhosa. Ele saía com o exército, Deus dava vitória. Ele levantava a mão, o negócio fluía, mas era uma bênção, foi um sucesso. O primeiro ano do reinado de Saul. Foi maravilha. A ponto de Samuel falar: ó, é isso aí. Mas o texto que acabamos de ler, ele nos traz uma história triste. Versículo de número 1 do capítulo 13. Vamos ler? Um ano tinha estado Saul em seu reinado. E o segundo ano reinou sobre Israel. Então no primeiro ano estava tudo bem, mas aí ele deu entrada no segundo ano. E no segundo ano, o negócio começou a dar problema. Começou a ter problemas. Porque Samuel disse assim para Saul: Saul, olha, você desce até Gilgal e você me espera lá 7 dias. Está lá no capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel. E você aguarda lá que eu vou chegar lá, nós vamos oferecer sacrifício e eu vou te dizer o que Deus tem para você e que você deve fazer. Tudo bem. E Saul desceu a Gilgal e esperou Samuel 7 dias. E o povo ficou em aperto, porque os filisteus começaram a apertar de sobremaneira Saul e seu exército ali em Gilgal. Começaram a cercar, a se movimentar as tropas filisteias. E aí Saul ficou com medo e o povo também ficou. Até agora nós não consultamos ao Senhor, nós não sabemos o que vamos fazer. Porque era de praxe, toda vez que o rei ou alguém iria na guerra, teria que consultar ao Senhor se o Senhor estaria ou não, se o Senhor daria vitória ou não. E assim ele esperou no 7º dia. E o negócio da oferta era de madrugada. Não era de tarde, era de madrugada. E Saul esperou e Samuel não chegou. Aleluia. Aí agora o que acontece? Saul pega a oferta, pega ali o holocausto e oferece o holocausto aonde era Samuel que era para oferecer. Só que ainda estava no 7º dia. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, que o nosso Deus é um Deus de princípios. Deus, aleluia, não vai chamar você, aleluia, para fazer algo, aleluia, que Ele já designou outro fazer. Então, se Deus te chamou você para pregar, pregue. Se Deus chamou você para pastorear, pastoreie. Se Deus chamou você para cantar, cante. Mas não vai fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. E Saul ofereceu o sacrifício. Mas espera aí, ele foi ungido rei. Era para reinar, era para liderar. Agora esse negócio de oferta, olha, de holocausto, aleluia, oferta de ser oferecer oferta. Não. Isso aí era com Samuel. Era com Samuel. E é interessante, irmãos, aleluia, que quando ele acabou de oferecer no 7º dia, aí chegou Samuel.
Aleluia. E disse Samuel a Saul: agiste neciamente. O que você fez, Saul? Isso é coisa de menino. Isso é coisa de moleque. Você oferecer sacrifício aonde eu deveria oferecer? Agiste como um menino, neciamente, novo, sem experiência. E foi justamente nesse momento que Deus disse assim: eu desisto de Saul. Eu desisto de Saul. Eu não quero mais Saul como rei ou como líder do meu povo. E agora começa, olha. Tem muita gente que fala: Saul não deu certo porque foi escolhido pelo povo. Não, isso aqui contradiz, olha. Então disse Samuel a Saul: agiste dessamente, versículo de número 13, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, se ele não tivesse feito essa presepada, não existiria Davi na história. Mas como ele fez isso agora, o que? Deus rejeita. Deus não quer mais. Porque Deus trabalha com aquele que é obediente, viu, jovens? Deus não trabalha com ninguém desobediente. Se você quer ter sucesso no teu ministério, na tua carreira, se você quer ter sucesso na sua vida, obedeça a Deus, porque quando você está debaixo da obediência, Deus responsabiliza por você e por todos à tua volta. Mas obedeça. E agora, Deus, ele não é pego desprevenido. Não. De jeito nenhum. O que Deus diz agora? É a primeira vez que nós vemos isso aqui, ó. Porém agora, versículo 14. Não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor buscado para si um homem, segundo o seu. Saul estava aqui em que ano do seu reinado? Hã? Agora Deus diz assim: olha, eu não te quero mais como líder do meu povo, eu te rejeito, Saul. Mas espera aí, eu fui ler a história de Saul, a sua biografia. A sua biografia está lá em Atos capítulo 13. É isso? Atos capítulo 13, versículo 21. Alguém leia para mim, por favor. Quantos anos Saul reinou? Atos 13. Quantos anos ele reinou? Mas ele foi rejeitado no segundo ano, no início do segundo ano. Então Saul agora reinou, rejeitado, 39 anos. Mas como pode acontecer isso? 39 anos reinando rejeitado. Agora vem cá, mas Deus, ele parece que estava brincando com o povo de Israel? Não, porque Deus, para poder fazer algo, aleluia, ele não trabalha no tempo, aleluia, que nós entendemos como tempo. Salomão disse assim certa feita, que lá em Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu.
Então Salomão lhe traça uma linha divisória aqui, que o tempo aqui embaixo na terra não é o tempo de Deus lá em cima. Então a esfera que Deus trabalha talvez não seja a nossa que nós estamos trabalhando. Então Saul agora reina 39 anos fora da direção de Deus. Mas para Deus e só. E é justamente agora que nós entramos numa incógnita. Bom, no segundo ano Deus falou assim que já tem preparado um homem segundo o seu. Quantos anos que ele reinou? 40 anos. Bom, vamos lá, vou fazer umas contas aqui. Se ele reinou 40 anos, 39 fora da direção de Deus, e no segundo ano Deus fala assim, ó, já tem o quê? Leia para mim. 14. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu? O que é isso então? Agora eu tenho um segredo para contar para vocês. Alguém leia para mim 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Quantos anos que Davi subiu ao trono? Quantos anos? Mas espera aí, Saul não foi rejeitado 39 anos? Mas como que Deus falou que já tinha preparado um segundo o seu coração? Se Davi, esse homem Davi, segundo o coração de Deus, só subiu ao trono aos 30. É que, na verdade, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Davi nem era nascido quando ele foi mencionado aqui na terra. Mas lá na realidade de Deus, ele já estava como rei de Israel. Deixa eu falar uma coisa aqui, aleluia. Tem gente achando, aleluia, que é somente mais um na multidão. Escute isso, mocidade, aleluia. Não é não, a tua história não começou aqui, aleluia. A tua história não começou, não, quando você nasceu. A tua história começou lá na eternidade com Deus. Você não é uma aventura amorosa dos seus pais. Você foi escolhido de Deus para fazer algo extraordinário na terra. Escapou nada. Estava na realidade de Deus, lá na eternidade dele. Que negócio é esse? De estar querendo falar que acabou, não vai fazer mais nada. Acabou, já não tem mais jeito. Pastor, aqui ó, chega. Não, meu filho, aleluia. Tu é um projeto que nasceu no coração de Deus, lá no céu, lá no concílio de Deus, aleluia. Lá na eternidade dele, aleluia. Você é, aleluia, um projeto de Deus. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Você, diga para o teu irmão aí, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Sharai, de que vialá, biachão da lamahaia. Se ele fala, esse menino não vai dar nada. Não, aleluia. Eu conheço o teu testemunho, meu irmão, aleluia. Tu era o terror naquele lugar que tu morava, mas Deus te diz assim: olha, o teu projeto já estava comigo lá na eternidade. Xarabacalabaxandalamahaya. Ah, meu Renato, mas até agora nada deu certo. Pois é isso mesmo. Quem tem promessa de Deus e Deus assina embaixo é meu servo, é meu instrumento, aleluia. E o negócio é feio, não é fácil não. Sabe por quê? Porque o inferno
Ele sabe, aleluia, que você não é um qualquer. Ele sabe que Deus, aleluia, tem algo extraordinário a realizar através da tua vida, aleluia. Então, ora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu orava mais um pouquinho. Se eu fosse você, eu jejuava mais um pouquinho. Porque o que Deus vai fazer através de você vai parar a cidade. Vai parar a cidade. Todos vão dizer, mas é ele, é ela, é. Porque estava escrito na eternidade de Deus. Quem é escolhido de Deus, a sua história não começa aqui. E Davi, depois de muito tempo, pastor, ele veio escrever o Salmo de número 139. Alguém leia para mim aí, Salmo 139, versículo 13 ao 16. Quem achou aí pode ler. Ele entende tudo isso quando ele foi profetizado, antes dele nascer. 13 ao 16. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Mais? Pode mais. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas via. Está vendo? Tem algumas versões aí que falam assim, ó, isso aqui foi escrito sobre mim antes mesmo dos meus dias serem vividos. Antes dos meus dias serem vividos, o Senhor já falou a minha história lá. Aleluia. Isso não é para dar glória a Deus, irmãos? Ah, que coisa maravilhosa. O negócio com nós aqui não é nessa terra, não. O negócio começou lá em cima, aleluia. E vai terminar lá, porque breve nós vamos para lá. Aqui é só uma passagem, mas cumpra o teu ministério, cumpra aquilo que Deus te chamou. Ah, mas está pequeno agora, mas vai crescer. Ah, está difícil agora, mas vai ficar fácil. Pastor, eu estou achando que não vai dar só esse mês, viu? Ei, tua história não é aqui na terra, não. Tua história é lá em cima. Lembra de Jeremias capítulo 1, versículo 5? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, aleluia, e te dei por profeta sobre as nações. Tu és escolhido de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo extraordinário com você nesta terra. Não, vamos um pouquinho, né? Não vai dar, faltou só 15. Aleluia. Mas tem coisa nova chegando. 39 anos, camarada reinando sem direção de Deus. Mas como é que pode, pastor Celso? Como é que pode, pastor? É coisa de Deus. É coisa de Deus, porque quando o povo achava que não, Deus não está nem aí, não. E não, nós aqui, ó, Saul é só problema. E é interessante que o Espírito de Deus saiu da vida dele e começou a atormentar ele um espírito que Deus permitiu lá do capiroto para lá, para tentar o camarada, aí ficou pior ainda. Mas aí, de repente, aquele que é prometido, que nem tinha nascido, nasce. E ele vai cuidar de ovelha lá no pasto. E quando ele estava lá por 16, 17 anos, pastor, aí, aleluia, Samuel sai lá de Ramá.
e vai a Belém. Chega lá e vai à casa de Jessé, o belemita. E Jessé, aleluia, fica assustado porque o homem de Deus chegou na aldeia. Mas aí o que acontece? Ele vai lá, Jessé, eu vim cá para oferecer para o seguinte: vocês vão participar comigo do sacrifício, porque o sacerdote, ele tinha assim, um que a mais com Deus, porque é o seguinte, por exemplo, ele chegava para poder oferecer o sacrifício, então, além dele oferecer o sacrifício, ele tirava alguma coisa para ele comer também. E então, quando ele estava oferecendo o sacrifício, ele tinha a autoridade ou a liberdade de convidar quem ele pudesse para participar do banquete. Aí ele convida Jessé e diz assim: vem cá, vamos comer aqui comigo, aqui, que tem um negócio de Deus para vocês aqui. Que quando o homem de Deus chega, sabe, é para banquetear coisa de Deus, sabe? Agora, quando um homem não é de Deus, ele vem para enrolar, sabe, pastor Elias? É gente que vem para enrolar, contar mentira no púlpito. Não, não. Homem de Deus vem para falar o que Deus tem para falar, o que Deus tem para fazer. Aí, o que acontece? Olha, o Senhor tem provido um rei aqui dos seus filhos aqui, cadê? Está tudo aqui. Aí passa um, passa dois, mas isso aí não. Até Samuel se enganou, porque realmente os olhos humanos, ele tem essa mania de enganar, sabe? Ver aquilo que não é, entendeu? Ver aquilo que realmente, na realidade, não é. Aí Samuel olhou assim e falou: é aquele ali mesmo. Ele falou: não, não é não, você está olhando, é o estereótipo, o olho é para o coração, porque o coração é que guarda as coisas, aleluia, que nós realmente fazemos, sabia disso? Cuidado com o coração. Aí o que acontece? Aí Samuel disse: não tem ninguém, acho que eu errei a casa. Não é aqui não, não é. Não é nenhum de vocês, infelizmente. Não é. Aí o que acontece? Aí Samuel falou assim: já se acabou os meninos? Acabou os mancebos? Não, não, ainda tem o menor que está lá, pastoreando a ovelha lá no pasto. Então, enquanto ele não chegar, nós não vai comer não, vamos ver a cara do menino, chegou lá. Não pode ser, não, isso aí é brincadeira. Na hora que o menino apresentou lá, mirradinho, diferente dos irmãos todos, né, aquele, né, tatalzinho, aí de repente Deus falou assim: aí, unge ele, aleluia, é improvável, mas é meu, aleluia, ninguém acredita, mas é meu, aleluia, ninguém dá fé, mas é meu, eu já escolhi, agora unge ele, Samuel. E o Samuel ungiu Davi. Agora, o que estava lá no coração de Deus toma forma aqui na terra. O que estava lá no projeto de Deus agora toma forma aqui. Entendeu? E ninguém entendeu, porque Deus faz isso. Mas como o menor vai liderar uma nação? Como que o improvável vai liderar? Não é ele, é Deus. Não é nós, pastores, não é nós, igreja, é Deus, aleluia. É Deus, porque se não for Ele, nós estamos liquidados. É Deus, é Deus. Nós sem Deus somos apenas pessoas bonitas, né? Bem vestidas, mas não passamos disso. Agora, quando nós temos a unção de Deus na nossa vida, aí o que acontece? O simples dedilhar de uma harpa, a capetada vai arredando, pastor, aleluia. Simplesmente o fato de nós mandarmos uma pedrinha no adversário, ele cai por terra. Por quê? Porque Deus está no negócio. Deus está no teu ministério, Deus está no teu louvor, Deus está, aleluia, na tua palavra, Deus está, aleluia, na tua oração. Mas no capítulo 16, tem
detalhe que me decepcionou muito. Vamos ler um pouquinho? Versículo de número 1 e o 2. Vamos lá, já estou chegando no final, irmãos. Então diz o Senhor a Samuel: até quanto terás dó de Saul, havendo ele o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belerita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. O que estava acontecendo aqui? Mesmo Samuel sabendo que Saul estava reprovado por Deus, que Deus havia levantado outro, já tinha designado outro para ser rei, Saul, o que ele faz aqui? Aleluia. Estava com dó de quem? Estava com dó de Saul. E se dependesse de Samuel, ele faria de tudo, pastor Elias, faria de tudo, Reinaldo, para poder Saul dar certo. Porque é difícil a gente ver quem que a gente instruiu, quem que a gente ensinou, dá errado. É muito difícil. Mas é justamente esse sentimento de Samuel. Samuel não queria mais abrir mão de Saul de jeito nenhum. Aí Deus vai e confronta Samuel, aleluia. Porque Samuel queria insistir com Saul, e se dependesse de Samuel, daria um jeito para Saul ficar. Mas Deus disse: Samuel, eu já rejeitei, não quero mais, deixa embora, deixa aí, fecha este ciclo. Deus, aleluia, está dizendo aqui nessa noite: desapega daquilo que Deus já rejeitou, aleluia. Não fique insistindo com aquilo que Deus já tirou da tua vida, aleluia. Não faça como Samuel, Deus já rejeitou, abra mão, feche esse ciclo. Deus não quer que você insista com isso. Pare de insistir, aleluia, naquilo que Deus já tirou da tua vida, pelo amor de Deus. Para de ficar insistindo com isso, aleluia. Deus já fechou. Deus já fechou. Porque tem pessoas, aleluia, que só não prova o novo de Deus, porque ainda está pegado ao velho, não quer tirar, não quer largar. Deus está tirando, não, mas eu... É assim. E Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, enquanto você estiver apegado ao velho, Ele não vai colocar coisas novas na sua vida para acontecer. Então abra mão, aleluia, dessa coisa velha. Diz o que Deus já tirou da tua vida. Não fique remoendo o passado, não fique remoendo aquilo que Deus já deu um basta, já deu um fim. Ciclos se fecham, mesmo que sentimentos continuem, pastor, aleluia. Deus já fechou o ciclo, aleluia, e nós ficamos agarrados, sentimento, colocando aquilo, aleluia, como prioridade da nossa vida, e sempre trazendo isso, sempre. É preciso deixar o velho. Deixa, para que Deus estabeleça algo novo para a sua vida. Aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele tem muito mais para realizar na sua vida, pela frente que está por vir, ou pelo futuro que está por vir, do que aquilo que você está apegado lá no passado, aleluia. Então o que Deus está dizendo assim, olha, tem coisa boa chegando, tem coisa maior chegando, tem coisa nova chegando. Então larga esse passado, fecha o ciclo, que eu tenho um novo ciclo aberto para tu viver ele. Glorifique o nome do Senhor se você acredita.
Adora a Deus. Vou te dar um minuto aí. Adora a Deus aí, vai. Dá glória, aleluia. Larga esse passado para lá. Já acabou, Deus já falou, acabou. Nós temos uma mania de viver a nostalgia como se fosse o presente, coisa que está lá no passado, nós traz e começa. É isso mesmo, você lembra? Você, não, irmão, para com isso. Paulo disse assim certa feita, olha, me ajuda aí, eu sou ruim de memorizar versículo, mas eu deixo para trás, é isso? Eu deixo para trás, diz aí, igreja, eu deixo para trás o quê? Fala aí. Eu deixo para trás as coisas. Eu deixo para trás tudo aquilo que eu já vivi. Vamos trocar em miúdo aqui. Eu deixo para trás tudo aquilo que eu já vivi. Já é passado. Já é passado. Não adianta eu ficar vivendo aquilo mais. E avanço para as coisas que estão diante de mim. Porque Paulo sabia que Deus tinha coisas grandes para ele lá na frente. Aleluia. Deus tem algo maior para você lá na frente. Pastor Celso, Deus tem algo tremendo, aleluia, no futuro muito próximo para a tua vida, para o teu ministério, homem de Deus. Tu veio buscar uma resposta, está aí a resposta de Deus. Ele sente dó de Saul. Mas é interessante que no versículo de número 2, do capítulo 16, vamos ler. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Olha só, agora o homem que estava com dó de Saul, agora está com medo dele. Eu estou com dó de Saul, nossa, eu preciso fazer uma coisa para poder dar certo o reinado. Agora o homem está com medo dele. Aleluia. Você sabe por quê? Aleluia. É porque às vezes o Saul que você, aleluia, não quer deixar para trás, aleluia. Eu vou ser muito forte aqui, mas vocês me perdoam, mas aleluia. O Saul que você, aleluia, não quer largar lá, aleluia. Irmãos, aleluia, o Saul que nós não queremos largar, que você não quer deixar, pode te matar. E você sabe que eu vou aqui ser um pouco mais incisivo? É pessoas também, aleluia, que nós temos que deixar para lá. Porque essas pessoas, aleluia, fez parte do teu passado, mas o futuro que Deus reserva para você, elas não estão, aleluia, nesse contexto que Deus tem para você. Que é isso, meu irmão? Porque tem pessoa que atrapalha você, servir a Deus. Tem pessoas que nos atrapalham a olhar para frente o que Deus tem para nós. Tem pessoas que é um peso que a gente tem que arrastar. Larga esse peso, pelo amor de Deus. Larga isso, senão vai te matar. O Saul vai me matar, Senhor. Abra a mão de Saul, então, ué. Avança em Davi, ué. Aleluia. Avança em Davi. Porque Saul já era. Não é o que Deus quer. O que Deus quer é Davi. Nossa, Deus está falando com o João aqui, viu? Amém? Amém? Como é que é o feminino de Saul? Saúl? Ajuda aí, gente. Ajuda aí, Jacé. Aleluia. Toma cuidado. Você não quer deixar para trás, pode te matar. Vamos mais, senão não vai dar tempo. Mas é interessante
que quando Davi é ungido, isso aqui fala, como eu estou falando de futuro, estou falando de projetos, sabe, pastor Elias? Sabe, obreiros do Senhor, eu estou falando de projetos, falando de planejamento de vida, lá para frente, não é agora, lá para frente, sabe? São projetos que até agora não saiu da plancheta, não saiu, não virou realidade, entendeu? É que Deus tem sua forma de trabalhar na vida e no ministério de cada um de nós. Escute isso. E o espírito mau que estava atormentando Saul, estava incomodando todo mundo, porque Saul não deixava ninguém em paz naquele palácio. Não, atentava todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Aí alguém disse assim, olha, eu conheço um rapazinho aí que ele toca a harpa bem. O menino é bom no harpa aí. Aí o senhor falou, mãe, então traz ele aqui então. Quem que é? É o filho de Jessé, o belemita. Então traz ele aqui, ué. Aleluia. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa sobre projetos, viu? Coisa lá do futuro, viu, pastor Elias? Eu vou falar aqui que Deus está mandando eu falar. Aleluia, isso aqui não é. Aleluia. É que quando alguém mencionou Davi, estava na onde essa pessoa? No palácio. E Davi estava na onde? No pasto. Entendeu? O que eu tenho para dizer aqui, aleluia, é que os seus projetos não nasceu no seu coração. Não. Foi Deus que pôs esse negócio no seu coração. Viu, pastor Célio? Viu, pastor Celso? Não foi uma ideia mirabolante que nasceu do... Não. E outra coisa, aleluia. Tinha alguém lá no palácio, e Davi estava lá no pasto, mas Davi foi tirado lá do pasto e levado para o palácio. Aleluia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que Deus vai colocar alguém, aleluia, para dar seguimento a esse teu projeto, aleluia, que não é seu, mas é de Deus no seu coração. Tem coisa que vai se realizar sim, porque Deus está levantando alguém para financiar o teu projeto. Você nem conhece, mas o teu nome está sendo mencionado lá. Deus está trabalhando em tudo, aleluia. Teu nome está sendo mencionado na boca daquele que tem capacidade para levar avante o teu projeto. Agora, eu tenho um negócio aqui. Deus vai financiar esse seu propósito. E Deus vai fazer você chegar aonde Ele demarcou para você chegar. Não é onde você marcou, mas é onde Ele demarcou para você chegar. Então escute isso, aleluia. O que você está pensando de você mesmo é muito pequenininho, porque Deus vai te levar muito mais além, muito mais longe. Bom, 40 anos de Saul findo, vou resumir aqui, senão nós vamos sair daqui meia-noite. Aí agora o que acontece? Saul morre. E agora quem assume? Quem assume o reino? Davi. Olha só, agora Davizinho, o homem do pasto, o menino, o improvável, agora está ali reinado no lugar de Saul rejeitado. Mas só que é o seguinte, sabe, pastor Elias? Davi, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele sabia que sem Deus não dá para reinar. Sem Deus não dá para fazer nada, aleluia.
Sem Deus não dá, não dá, não dá, não dá, jovens, aleluia. Sem Deus os seus estudos não vai. Sem Deus o teu namoro não vai. Sem Deus o teu noivado não acontece, porque o camarada vai te enrolar, aleluia. Sem Deus o teu casamento não sai. E Davi agora diz assim, olha, está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 13. Se não falha a memória, que eu estou com 52, o negócio não está muito bom aqui dentro, não. Mas eu acho que é 1 Crônicas, capítulo de número 13. Aí Davi agora diz assim para os seus homens, olha, nós vamos buscar a arca. Está lá em Criate Jearim, está lá em Judá, está na aldeia lá. Nós vamos ter que buscar a arca, porque não dá para reinar sem arca. Não dá para reinar sem a presença de Deus. Não dá para continuar sem a presença de Deus. Eu cheguei até aqui, amém, aleluia, mas não esqueça de Deus, aleluia. Não, Deus foi o responsável e Ele quer continuar sendo responsável, aleluia, por tudo, aleluia, que Ele fez você viver na sua vida. Porque tem gente que chega lá em cima e esquece de Deus. Aí eu quero contar uma historinha aqui rapidinho. Teve um camarada que precisava fazer uma reunião com o seu chefe. E o seu chefe estava de olho dele fazia muito tempo. Aí disse assim, olha, nós precisamos subir lá na cobertura para a gente poder conversar, porque a gente precisa ver aí o que a gente pode fazer para a gente melhorar a situação na empresa. Só que o chefe queria detonar esse camarada, sabe? Queria detonar ele. Sabe? Porque ele só fazia besteira na empresa. Aí o que acontece? Aí eles subiram, né? O elevador estava quebrado, eles subiram a escada. Lá no 10º andar. Aí na hora que ele chegou lá, o chefe falou assim, ó, rapaz, eu esqueci a chave. Desce lá embaixo e busca. Aí teve que descer lá embaixo e buscar a chave. Ele foi, subiu, ele desceu e tornou a subir de novo. Olha para você ver, 3 vezes subindo e descendo a escada. Está vendo? Tem coisa na nossa vida que é assim também. Às vezes nós esquecemos que é Deus o responsável. E queremos avançar, até sem Deus. Aí Deus diz assim, olha, você chegou até aqui, mas agora você vai voltar para trás, busca a chave lá para nós. Não esqueça de Deus. Não esqueça de Deus. Não. Só Deus sabe, aleluia, eu e minha esposa, aleluia, também sabemos, porque foi nós que passamos. Como nós sofremos para chegar até aqui, pregando no congresso com esses jovens maravilhosos. Só Deus sabe o que passamos. Foi disso que nós falamos assim, não dá mais, não quero mais, vamos. E Deus falava assim, levanta. É lá na frente, não é aqui. Não é lá na frente, aleluia. Aí o que acontece, irmãos? Aleluia. Nós vemos que Deus, Ele faz a gente chegar aonde Ele quer que nós chegamos. Não perca seu foco, tem coisa grande de Deus por aí na sua vida. Mas Davi queria buscar a arca. E agora o que acontece? Davi ainda que tinha uma intimidade com Deus, mas houve um negócio estranho. Ele chamou seus homens de guerra para depois chamar os sacerdotes, os levitas. Pode ler aí para vocês verem. Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 13. Aí o que acontece? Aqueles homens que ele chamou para buscar a arca de Deus, eram homens com mãos cheias de sangue, eram homens de guerra. E agora os sacerdotes, os levitas, vão atrás desses homens. E esses homens chegam lá e põem a arca de Deus num carro novo e começa o translado da arca para Jerusalém. Mas aí o que acontece? Um dos bois tropeçam e o carro dá uma balançada
E um dos moços que estava guardando a arca leva a mão na arca e é fulminado. A Bíblia fala que Deus abre uma rotura nele, ou seja, Deus abre uma rotura muito grande nele. Aí Davi se entristece muito, se entristece demais. Aleluia. Mas diz assim: como eu vou trazer a arca de Deus a mim? Porque ele viu que ele quebrou princípios. A arca não pode ser levada em carro, ainda que seja novo. A arca não pode ser guiada por bois. Lá em Êxodo, aleluia, capítulo de número 25, Deus fala para Moisés confeccionar a arca, mas também dá, aleluia, aqui a orientação como a arca deveria ser levada. Aleluia. Tinha que ter os 2 varais laminados de ouro, também a arca laminada de ouro por cima, o propiciatório, e os sacerdotes enfiavam aquelas varas nas argolas, e levantava a arca, e levava a arca nos ombros. Aí a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom depois dessa tragédia, e Deus, aleluia, faz bem a Obed-edom. Aí a notícia chega a Davi. Opa, agora nós podemos buscar a arca novamente. Mas agora nós não vamos buscar da maneira que nós buscamos a primeira vez. Agora nós vamos chamar os sacerdotes. Vem cá, sacerdote, deixa a Bíblia aí. Aleluia. Nós vamos chamar os levitas. Aleluia. Para nós buscarmos a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus. Porque a arca tem que ser levada no ombro. É no ombro. Aleluia. Sentar, meu irmão. E Davi agora, aleluia, ordena os sacerdotes, aleluia, os levitas. E agora ele diz, aleluia, enfia as varas nas argolas da arca, aleluia, glória a Deus. E aqueles homens, aqueles sacerdotes, erguem a arca, pastor Elias, aleluia, coloca a arca no ombro, aleluia, louvado seja Deus, e começa a andar, aleluia. Aí a presença de Deus começa a ser manifestada no meio do povo. Aí o negócio começa a ficar diferente, aleluia, porque fazia mais de 60 anos que Deus não se manifestava no meio do povo. O povo estava tendo uma experiência de um avivamento. Porque fazia mais de 60 anos que Deus não se manifestava. Mas agora a arca no ombro traz, aleluia, a presença de Deus no meio do povo, que fazia muito tempo que não sentia a presença de Deus. A presença de Deus, aleluia, ela tem que estar sobre os nossos ombros, viu, jovens? E aonde quer que nós andemos, nós temos que estar com a arca nos ombros. Tem muita gente que deixa a arca aqui, pastor, e quando sai dessa porta para fora, a arca já não está mais, aleluia, nos seus ombros. Aí vai fazer, aleluia, coisas que Deus não se agrada. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar, aleluia, coisas que o Senhor não sabe, pastor Elias, mas Deus, aleluia, está revelando na palavra. A minha presença não está lá. E tem gente que ainda é convencido que Deus está no namoro escandaloso, na piada indecente lá, aleluia, no trabalho.
Porque tem gente que no domingo está com um sapatinho de algodão, aleluia, aqui na igreja. Mas na segunda-feira está com um baita pé desse tamanho no mundo. Deus não tem compromisso com esses, não. Deus tem compromisso com aquele que tem a arca aqui, mas quando sai para fora está com ela nos ombros. Eu não abro mão dela, eu não abro mão dela. Está aqui, está namorando, a arca está no meu ombro, aleluia. Está trabalhando, a arca está no meu ombro. Vamos de pé, eu já sinto a presença da arca aqui. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, aleluia. E se você sente também, levante comigo e adore a Ele, aleluia. Porque Deus, aleluia, tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Avivamento, sem presença de Deus, sem arca, não tem jeito.